Por que é importante ter dados reais para construir um projeto? Porque dependendo da query ou dependendo da palavra-chave que as pessoas estão buscando, nós vamos priorizar uma página ou outra, nós vamos construir de uma maneira ou outra, vamos construir um caminho diferente. Então, se nós não temos dados reais para trabalhar, nós não estruturamos o projeto corretamente tanto para os rastreadores dos motores de busca, dos motores de inteligência artificial, quanto para a jornada do usuário ideal e que para isso se converta depois em algo lucrativo. Hoje eu vou mostrar para vocês a diferença de se utilizar dados reais para construir um projeto em tempo real, conversando com linguagem natural diretamente com o cloud, e também vou demonstrar para vocês a diferença de dados que nós pegamos sem nenhum critério, por exemplo, consultando o ChatGPT. Aqui nós estamos dentro do ChatGPT e eu disse: quero as 10 melhores palavras-chave de energia solar residencial para o Brasil, com volume de busca mensal, o CPC e a dificuldade de cada um organizado em uma tabela. Então ele me deu essa tabela aqui e nós vemos aqui palavra-chave: energia solar residencial, energia solar, painel solar residencial, placa solar residencial e etc. Nos deu aqui um volume de busca estimado e nos deu aqui também o CPC, o custo por clique médio para essa palavra, também nos deu a dificuldade aqui. Só que são termos literalmente inventados que ele acha que são populares e também seus volumes, seu CPC, sua dificuldade são inventados. Aqui temos uma tabela que eu montei, vocês podem depois tirar a prova por vocês mesmos. E nós temos aqui ChatGPT, tá, versus o volume real. Aqui nós temos palavra-chave energia solar. ChatGPT estimou 49 mil, sendo que o volume real é 110 mil, subestimou metade, tá? Aqui a placa solar residencial, o volume ele disse 14 mil, quanto que nós vemos aqui que o volume real dessa palavra são 390, tá? Energia solar residencial, 12.880. Então essa daqui, kit energia solar residencial, ele estimou 9 mil, quando a data real é 170, 53 vezes inflado, tá? E se nós vemos aqui tudo que inflou, 5 vezes inflado, 30 vezes inflado, 41 vezes inflado. Então nós estamos comparando aqui com os dados de uma ferramenta, ou seja, de uma base de dados de SEO que se chama Data for SEO. Pouca gente fala sobre isso, mas eu vou jogar essa ideia aqui para vocês. Mas antes, vamos comparar o preço. Vocês também podem abrir as ferramentas e comparar o preço por vocês mesmos. Aqui eu já fiz a comparação, deixo a tabela para vocês. Sabemos que para trabalhar com SEO, para trabalhar com marketing digital, para que o nosso projeto local ganhe visibilidade, seja nos mapas, seja no Google AI Overviews, ChatGPT e etc., nós temos que utilizar ferramentas, nós temos que ter dados para saber como criar, como traçar a estratégia do nosso projeto. Os dados são muito importantes, já sabemos disso, necessitamos ter volume de busca, necessitamos fazer análises, necessitamos descobrir como estão atacando a concorrência certas palavras-chave, ou quais palavras-chave ou quais termos de busca estão levando tráfego para a nossa concorrência, tráfego qualificado, ok? Então, para obter dados necessitamos ferramentas. Aqui nós temos uma comparação do SEMrush e do Ahrefs com o Data for SEO, que é essa base de dados de SEO que eu já vou mostrar para vocês, tá? Nós temos aqui alguns planos do SEMrush, ainda que, não sei se todos sabem, mas dentro da WebVip, da nossa plataforma, o nosso curso, que é educação contínua, nós temos aí acesso ao SEMrush e outras ferramentas de modo compartilhado que nós gerenciamos esses acessos para que todos possam usar. Independente disso, nós temos aqui SEMrush, o plano Pro, R$ 730 por mês, tá? Guru, R$ 1.300 por mês e Business, R$ 2.600 por mês. Você paga todo mês usando ou não, dependente de quanto você usa. O Ahrefs, temos aqui o plano Lite, R$ 670 por mês, fraquíssimo, tá? Temos o Standard, o padrão, R$ 1.295 e o avançado, R$ 2.335 por mês, tá? E Data for SEO, ele é pré-pago, tá? Ele não tem mensalidade, os créditos não expiram. Você vai usando e vai gastando desses créditos que você coloca, tá? Por exemplo, eu gastei 25 cents de dólar para fazer uma sessão completa de Keyword Research para estruturar todo um site, tá? E nós vamos ver isso.
Aqui em reais seria 1,30 toda essa pesquisa completa, tá? Então são 1,30 contra 670 reais por mês. Isso se você for pagar aí o Ahrefs mais barato, ok? Então o SEMrush e Ahrefs cobram por mês, mesmo parado, e com Cloud mais Data for SEO você consegue pagar centavos por pesquisa, tá? Usam basicamente as mesmas bases de dados, tá? Algum ou outro rastreador que tem diferentes, mas uma grande parte de dados escarpeiam ou extraem do Google, das próprias SERPs, ok? Tem seus rastreadores de backlinks e palavras-chave, e Data for SEO é utilizado também em muitos pontos por ferramentas grandes, tá? Então muita gente também constrói ferramenta em cima de Data for SEO que tem um conjunto de apps e nós vamos ver agora. Pessoal, então vocês devem acessar app.dataforseo.com e aqui vocês vão ver que vocês podem criar tanto uma conta pessoal quanto de negócio e ganha $1 de crédito trial, tá? De prova aí para vocês testarem. Ok? É pouquinho, mas dá para fazer um primeiro teste, então basta registrar aqui e fazer o login. Ok, pessoal, então uma vez que vocês fazem o registro, como eu falei, vocês têm aquele $1 de crédito, mas aqui no Data for SEO você tem que colocar, no mínimo, fazer uma recarga de $50, tá? Mais ou menos aí uns 250 reais, que fica muito abaixo de você pagar 670 reais no Ahrefs, pagar 700 reais por mês no SEMrush, tá? Então você coloca aqui 250 reais, são $50 mais ou menos, e esses créditos você consegue usar um montão, tá? Você consegue usar em meses e meses em processos, em research, em obtenção de palavras-chave, em análise da concorrência, análise de backlinks, tá? Então todas essas tarefas que nós temos que fazer abrindo Excel e fazendo análise, nós conseguimos fazer diretamente com o Cloud como consultor, utilizando os dados, chupando os dados reais aqui da maior base de dados de SEO do mundo, tá? Então colocamos esses 50 reais aí, vão ficar aqui disponível, conforme vocês podem ver, o balance, tá? E aí vocês também têm aqui a opção de backlinks, API, acesso e LLM, que é para ver as menções nos motores de inteligência artificial. Vocês podem clicar em ganhar acesso e vão ter aí, eu acho que um mês de acesso também, porque essas APIs aqui você tem que colocar um pouco mais de crédito à parte, tá? Porém aqui nós temos um montão de endpoints, tá? Conforme podemos ver aqui, ó, SERP, dados de keyword, análise de domínios, Data for SEO Labs, que eles têm milhões de dados também em base de dados, backlinks, homepage, análise de conteúdo, otimização para inteligência artificial e etc, que já podemos utilizar diretamente com esses 50 dólares que põe aqui, tá? E tem toda a documentação, isso nós vemos mais em profundidade dentro da WebVip, isso de arquitetar os sistemas, fazer automatizações com esses dados, tá? Mas aqui nós vamos fazer um teste. Então aqui, quando você cria a conta, você tem aqui a opção API Access. Então aqui vocês vão ter as credenciais, que é o e-mail de acesso e a senha da API, tá? Provavelmente vai estar visível aqui para vocês, depois vocês têm que enviar por e-mail, tá? Essas são as credenciais que nós vamos utilizar para poder conectar Data for SEO MCP com Cloud. Pessoal, aqui eu tenho aberto o Visual Studio Code e tenho uma pasta normal criada no meu computador, chamada Data, que eu abri aqui, ok? E aqui em extensões eu tenho instalada a extensão Cloud for Visual Studio Code, então vocês podem instalar aí, e essa extensão o que permite ao invés de abrir no terminal, termos esta interface aqui um pouco menos técnica, digamos assim, então um pouco menos assustadora para usuários que não têm tanta intimidade com código e essas coisas. Então podemos instalar essa extensão do Cloud, e como eu falei para vocês, eu tenho uma pasta aqui aberta, tá? O ideal é trabalhar isso já dentro de uma pasta que é o ambiente de desenvolvimento de um projeto, tá? Se não vamos utilizar, por exemplo, o WordPress, ainda que poderíamos. Vamos criar os arquivos aqui utilizando um React, um HTML, um JavaScript, CSS, etc. Nós já vamos ter os arquivos aqui e podemos logo fazer um deploy, subir para o host, para esse alojamento, isso diretamente, tá? Então é interessante utilizar Data for SEO conectado aqui com o MCP global, que nós vamos ver aqui, tá? Já para ir criando esse ambiente onde nós vamos utilizar também o Cloud para desenvolver esses arquivos, esse projeto, tá? Já consumindo esses dados reais das bases de dados de SEO, tá? Então aqui a primeira coisa que nós vamos fazer não vamos nos complicar, tem toda a documentação lá no site do Data for SEO, mas a primeira coisa que nós vamos fazer é dizer ao Cloud o seguinte:
crie e instale o MCP do Data for SEO de modo global, ok? Aqui no caso eu já tenho instalado, mas dizendo isso daqui, crie e instale o MCP do Data for SEO de modo global, o Cloud já vai saber instalar, tá? Configurar todo esse MCP. E por que de modo global? Porque aí depois nós podemos acessar esse MCP desde qualquer pasta, desde qualquer projeto, tá? Não vamos ter o MCP atado a uma só pasta, a um só projeto, tá? Então nós damos Enter aqui e vamos ver o que vai dizer. Provavelmente vai dizer que já tem, mas se não, ele vai instalar. Olha, ele vai revisar primeiro o estado atual dos MCPs configurados e se já existe o Data for SEO, tá? Então, beleza, ele está revisando. Eu interrompi porque eu já tenho o pessoal instalado, mas de qualquer maneira, como eu falei, ele vai instalar. Logo, se você vem aqui e coloca uma barra MCP, aqui você consegue ver o que você tem, ó. Data for SEO, Firecrawl, etc, 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 tá? Então aqui nós conseguimos ver todos esses servidores MCP. Aqui eu vou reconectar esse que eu já tenho. Pronto, está reconectado e eu posso chamar ele, como eu falei, é de modo global, posso chamar ele desde qualquer local. Então aqui com /MCP nós podemos confirmar também se ele foi instalado e etc, tá? Temos aqui conectado. Na instalação vai te pedir para você enviar o e-mail de login e colar a senha da API que foi enviada para o seu e-mail, tá? De Data for SEO, simples assim. Ok, pessoal, então agora como eu já tenho acesso, eu coloco o prompt, como por exemplo, tem um aqui já pronto. Use Data for SEO para pesquisar keywords de energia solar residencial no Brasil. Traga volume, CPC, dificuldade e intenção. Use apenas os dados retornados, não invente número. Ordene por oportunidade, keyword difficulty baixo, mas intenção comercial, tá? Isso daqui era tudo coisa que eu teria que fazer manualmente, abrir as ferramentas, pagar mais caro nas ferramentas, depois extrair essas palavras e fazer aí uma análise dessas palavras em uma planilha, tá? Para logo depois utilizar elas para estruturar o site. Então aqui basicamente eu envio esse prompt para o Cloud, diz aqui que o MCP do Data for SEO já está disponível e vai carregar os esquemas que necessita para a ferramenta, tá? Aqui damos um yes. E terminou aqui, pessoal, e olha quanto dado valioso nós temos aqui. Nós temos um Keyword Research já completo, já feito, já analisado pela IA mais potente da atualidade, tá? Temos aqui a intenção de busca entre comercial e transacional, isso também já classificado para que possamos criar as landing pages corretas, tá? Então nós temos aqui, essas são keywords com keyword dificuldade medida e ordenada, tá? Desde ascendente, tá? Melhor relação esforço-retorno. Então temos aqui estação de energia solar residencial, volumes, o CPC, Keyword Difficulty, que é 6 transacional, ou seja, uma palavra aí que dá dinheiro fácil de ranquear, Keyword Dificuldade 6, tá? Temos aqui comprar energia solar residencial, volume, Keyword Dificuldade 12, tá? Aqui já vemos fundo de funil, ok? Não devolveu a dificuldade nessas palavras, mas são palavras com intenção comercial e transacional. Preço, kit, energia solar residencial, tá? E informacionais aqui que já vão para o blog, que são palavras como funciona a energia solar residencial, seu volume, seu CPC, ok? Mostra também aqui uma dica dizendo que o Cluster Kit Energia Solar Residencial, preço completo 1.600 mais 880, concentra o maior volume transacional, tá? Que é um conteúdo âncora, óbvio, tá? E também temos aqui palavras que requerem um baixo esforço, como por exemplo comprar energia solar residencial com keyword de dificuldade 12, tá? Estação de energia solar residencial com keyword de dificuldade 6, já são aqui palavras que são comprovadas, são apostas comprovadas, como diz aqui, desde dado real, ok? Então aqui eu poderia continuar e já dizer o seguinte: com essas keywords e os dados reais, monta a arquitetura do conteúdo do projeto, as landing pages, as keywords comerciais com keyword de baixa dificuldade, os artigos de blogs com as keywords informacionais e faça um interlink entre os artigos de blog e as landings, tá? Crie a pasta e os arquivos de cada página. Lembre-se que nós estamos aqui dentro da pasta Data, tá? A pasta de desenvolvimento do projeto, tá? Então eu quero que vocês peguem essa ideia e toda essa conexão. Enviamos,
Bom, pessoal, terminou aqui, nos dá uma estrutura que foi criada. Por exemplo, podemos ver aqui as landing pages, logo vemos aqui o blog, tá? Então uma estrutura bem limpa, bem simples, tá? E diz aqui que agrupou 34 keywords comerciais em 8 páginas pilares, está clusterizando por intenção de página e não por keyword solta, para evitar canibalização. Então nós temos aqui em content as landing pages, então temos aqui todos os nossos conteúdos, ok? Que podemos utilizar depois para montar um site, ou já podemos pedir para ele montar em HTML diretamente aqui. O que ele fez aqui é criar a otimização, toda a estrutura para nós, o slug otimizado, qual é o tipo, tá? Qual é a palavra-chave, ok? Função, keywords que vamos atacar nessa página, título, metadescrição, título principal, as estruturas de H2, tá? Interlink sugerido, já temos toda a estrutura aqui para trabalhar em cima dela, fazer alterações, tá? Desenvolver, passar para um WordPress, ou como eu falei, podemos dizer agora, desenvolva o site totalmente com seu conteúdo em HTML e coloque marcadores aí para as imagens para colocar depois. Tudo isso nós vemos já a geração de imagens também diretamente aqui, um ambiente mais avançado em profundidade na Web VIP, tá? Espero que vocês tenham compreendido como é valioso esse poder que nós temos aqui dessa conexão de Data for SEO diretamente aqui com os dados, né, que estamos trabalhando dentro do ambiente. Eu posso dizer, por exemplo, faça uma auditoria da concorrência e obtenha gaps que geram novas oportunidades para nós, tá? Ao final gera um informe PDF e enviamos aqui o domínio de um concorrente. Então diz aqui, vou auditar canal solar com Data for SEO, que também tem endpoints, ou seja, também tem funcionalidades de auditar, descobrir problemas, tá? E cruzar esses dados com o seu site, com o seu projeto e gerar novas oportunidades, insights, tá? Para que você possa trabalhar aí. Então nos dá aqui dados como domínio, apareceu aqui domínio forte, 2.900 keywords em top 100, 45.562 de tráfego orgânico estimado. Então você vai conseguindo mais dados valiosos que de outra maneira você teria que estar aí jogando domínio por domínio em ferramentas, exportando um monte de planilha e estar horas e horas sentado, pensando, analisando, tá? Aqui você só confere se faz sentido e ajusta o que tem que ajustar. Terminou aqui, pessoal. Informe entregado, terminou a auditoria, pessoal. Aqui criou a pasta Reports, conforme vocês podem ver aqui, ó, e nós conseguimos ver que temos um HTML e temos também o PDF aqui que foi gerado, tá? Da análise. Então nós podemos criar diferentes tipos de informe PDF com todo tipo de dado ou análise personalizada utilizando os dados reais de Data for SEO para documentar para nós, para nossa agência ou para enviar aos nossos clientes, tá? Esses informes, cobrar aí um valor bem adequado por isso, tá? Então aqui nós vemos que o perfil do competidor Canal Solar é um portal técnico, editorial, forte, 2.901 keywords em top 100. A maior parte do seu tráfego vem de 150 keywords que estão no top, 97 são informacionais, só 15 são comerciais, tá? Usa a página genérica para múltiplas intenções de compra. Sua maior debilidade estrutural responde em keywords comerciais distintas com uma só URL informacional. Então aqui nós vamos pegando toda a informação que nós necessitamos para criar uma boa estratégia de combate aí com esse concorrente, tá? Vamos abrir aqui o PDF e ver o que nos gerou dessa auditoria toda. Então aqui, pessoal, nós temos um informe PDF totalmente profissional com todos os dados, tá? Foi gerado 2 páginas aí com todas as informações da concorrência, cluster, aqui nós temos plano de ataque, consolidar o cluster residencial atual, terreno sem concorrência direta do canal solar, vitórias rápidas com CPC alto, criar inversor solar e linkar desde a página do kit e tal. Daqui para você todas as informações, conforme vocês podem ver aqui em um informe bem bonito e profissional com dados reais.
Beleza, pessoal? Eu vou deixar para vocês aí o link na descrição de um PDF com o passo a passo da instalação e mais dicas de como vocês podem utilizar a Data4 SEO e gerar análise e etc. Então, se você quer fazer o download desse PDF, o link está aí na descrição e também já dá o acesso à plataforma Web VIP Academy de modo grátis, onde se você quer se aprofundar mais nesses conteúdos, você pode se tornar membro facilmente lá dentro. Um abraço a todos e tchau, tchau.